Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Salmo 18, o bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o Salmo de hoje celebra a majestade de Deus revelado tanto na criação quanto em sua palavra. E a criação como testemunho divino em um mundo cada vez mais tecnológico e urbano, onde muitas vezes as pessoas se distanciam da natureza ou se distanciam da ideia da criação de Deus, somos chamados a refletir na presença de Deus na criação, mas não simplesmente uma presença qualquer, uma presença que nos transforma e verdadeiramente nos converte. Na liturgia de hoje, celebramos o ofício da festa de São Mateus Apóstolo. Ele era um cobrador de impostos que, a convite de Jesus, largou sua profissão e mudou o rumo de sua vida. E nós somos constantemente chamados a mudarmos o rumo de nossas vidas. Muitas vezes, podemos ter a falsa ideia e assim como sensação de que nós já estamos convertidos o suficiente. Mas não é assim. A conversão, ela se dá a todo e qualquer momento, seja de uma forma simples ou de uma forma complexa. E todos nós somos importantes. O chamado de Mateus mostra exatamente que Jesus expande o sentido da misericórdia e da salvação para todas as pessoas. E cada um, na sua forma de ser, tem grande importância. E na primeira leitura de hoje, na carta aos Efésios, capítulo 4, dos versículos 1 ao 7, versículos 11 ao 13, foi escrita por Paulo com o objetivo de encorajar a unidade na igreja, destacando a relação dos cristãos com Cristo e entre si. E a carta foca na construção de um corpo unido sob uma só fé, enfatizando a necessidade de viver de acordo com o chamado divino. E vejamos, temos uma vocação à unidade. Paulo destaca as virtudes que sustentam essa unidade: humildade, mansidão, paciência e amor, pedindo que todos se empenhem para manter a unidade no espírito, no vínculo da paz. Cada um tem a sua forma de manifestar os dons. E eis a riqueza. E tal riqueza se manifesta na unidade em Deus. Um só Espírito, um só corpo, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai. Aqui temos a expressão da natureza unificadora de Deus que age em todos. E nesse sentido há um destaque que, embora exista essa unidade, cada pessoa na igreja recebeu uma graça ou um dom diferente, segundo a medida do dom de Cristo. E nesse sentido, somos chamados a viver de forma digna do chamado cristão. A passagem nos desafia a viver de maneira coerente com o chamado de Deus. A importância da unidade, a manifestação do dom de cada um não deve ser motivo de ciúmes, inveja, cada um com o seu dom e na manifestação em comunidade. E tudo isso deve nos levar a uma maturidade cristã. E aqui, Paulo nos lembra que a jornada da fé é para alcançar uma maturidade que espelhe Cristo. Isso nos desafia a buscar um crescimento espiritual contínuo, que não se limita ao conhecimento intelectual, mas envolve a transformação de nossas vidas à imagem de Cristo. E no Evangelho de hoje, em Mateus 9, dos versículos 9 ao 13,
como já mencionei, o chamado de Mateus, um cobrador de impostos. E naquele tempo, os cobradores de impostos eram mal vistos pelo povo judeu, pois eram considerados traidores que trabalhavam para os romanos e muitas vezes extorquiam as pessoas. E a escolha de Jesus, portanto, destaca seu desejo de acolher os marginalizados e pecadores, aqueles que, de certo modo, aos olhos de muitas pessoas, não tem nada a ver com a graça de Deus. Mas quem cabe decidir e saber a relação com a graça de Deus é o próprio Deus. E Jesus o chama. O ato de levantar-se e seguir é significativo, representando a saída de uma vida antiga para uma vida nova em Deus. E no contexto, temos que Jesus ele é criticado, pois ele faz uma refeição com pecadores, né, os publicanos. É um gesto radical para a época. E muitas vezes o foco daqueles que criticam Jesus não tem a finalidade do entendimento da misericórdia. E o que Jesus questiona nos versículos 2 e 13, ou faz questão de lembrar? De que os que estão com saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. E essa analogia simples de Jesus. Aqueles que são doentes precisam de cura, e ele veio para os que são espiritualmente doentes. Isso indica que Jesus vê a sua missão como uma missão de cura espiritual, trazendo salvação àqueles que reconhecem a necessidade de Deus. E aqui a citação de Oséias, capítulo 6, versículo 6, misericórdia quero e não sacrifício. Jesus, ao citar o profeta, para mostrar que Deus valoriza mais a misericórdia e o amor ao próximo do que a observância ritual vazia. E a misericórdia, ela não tem como finalidade a inclusão. Ela sempre vai ter finalidade a conversão, pois a conversão muda o espírito e muda o corpo. Muitas vezes, corre-se o risco de apenas querer ajudar a parte material, aquilo que o corpo precisa. No entanto, a misericórdia de Deus é para restaurar inteiramente o ser humano. E isso é misericórdia, acima de um ritualismo. Jesus nos lembra que o coração da fé cristã não está em rituais ou aparências externas, mas em viver a misericórdia. E ele nos chama a praticar o amor, a compaixão e a empatia com o próximo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. São Mateus, rogai por